ouvinte me desculpe, mas pelo adiantar da hora, não deu pra eu colocar a minha camisa do Mengão. Só coloquei a meia. Quando o jogo tá 0 a 0, a gente toca mais ou menos assim. 3, 4, 3. O espírito do Flamengo é o amor que o jogador precisa ter pelo clube, pela camisa, conhecer a história do clube, né, a ligação que ele tem que ter com o povão, porque o Flamengo se tornou o clube do povo, né, essa alegria de você saber que você ali, dentro do campo, você está dando alegria para milhões de torcedores. O Flamengo hoje, constatado, tem mais de 30 milhões de torcedores no Brasil. A torcida tem que estar do teu lado em todos os momentos, seja vaiando, seja aplaudindo, mas é uma torcida que inflama, que empurra, joga do lado do time, né? Ela exige do jogador. Eu aprendi isso com um ex-jogador do Flamengo, que foi com o Zizinho, que eu sou grato a ele até hoje, porque ele, na época, era treinador do América, e eu ia muito ver os treinos do Edu no América. E ele sabia que eu estava jogando no Flamengo. Ele me chegou um dia e falou: olha, menino, eu vou te dar uma dica lá de como é ser jogador do Flamengo. Torcedor do Flamengo, ele não importa se você é bom tecnicamente, se você faz lances maravilhosos, mas ele quer ver você correr atrás, ele quer ver você suar, ele quer ver você dentro do campo. Então, se naquele dia que não está dando certo na técnica, no passe, você sai aí lutando dentro do campo, dividindo bola, se tiver que dar carrinho, você dá, se tiver que, sabe, se entregar pelo lado da falta de técnica, faça isso que você vai ter uma identificação boa. É um negócio que o jogador do Flamengo precisa entender. 34 milhões de fanáticos, a mesma população da Argentina, quase 1 em cada 2 cariocas. Encontrar um torcedor do Flamengo é muito fácil. Pergunte a qualquer um deles a emoção de fazer parte da maior nação de torcedores do Brasil. Quando a gente imagina Flamengo, você imagina assim aquela multidão, aquele muro humano de gente que torce pelo Flamengo. E, além disso, né, o Flamengo é sempre uma equipe que está sempre em disputa das primeiras colocações em tudo que disputa. Então, antes de eu vir para cá, eu tinha um orgulho enorme de poder um dia pensar de jogar no Flamengo. Tinha um respeito boçal e sonhava um dia em poder vir jogar aqui. Nunca pensei que eu pudesse vir fazer 3 anos seguidos e hipotecar o meu final de carreira aqui no Flamengo. Quem nunca jogou no Flamengo não sabe o que é o Flamengo. Mas quem aqui passou várias vezes como eu sei o que é esse contágio dessa torcida maravilhosa que é o Flamengo para aqueles que estão jogando. Claro que existe cobrança, mas é muito gostoso você participar daquela multidão de preto e vermelho em qualquer parte do Brasil, porque eles estão sempre presentes. Time e torcida completam-se numa integração definitiva. O adepto de qualquer outro clube recebe um gol, uma derrota, com uma tristeza maior ou menor, que não afeta as raízes do ser. O torcedor rubro-negro não. Se entra um gol adversário, ele se crispa, ele arqueja, ele vidra os olhos, ele agoniza, ele sangra como um César apunhalado. Para qualquer um, a camisa vale tanto quanto uma gravata, não para o Flamengo. Para o Flamengo, a camisa é tudo. Já tem acontecido várias vezes o seguinte: quando o time não dá nada, a camisa é içada, desfraldada por invisíveis mãos. Adversários, juízes, bandeirinhas tremem então, intimidados, acovardados, batidos. Há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores, nem de técnicos, nem de nada. Bastará a camisa,
aberta, no arco. E diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma Bastilha inexpugnável. A camisa rubro-negra, de fato, guarda muita história e glórias. Mas nem todos os flamenguistas sabem que ela já foi amarela e azul. Começou com a equipe de Remo em 1895, mas foi com o futebol, nascido de uma dissidência do Fluminense, que se popularizou. Treinando na Rua do Rússio, no bairro do Flamengo, os jogadores logo atraíram multidões. O Flamengo já cresceu adorado pelo povo. No primeiro jogo, dia 9 de janeiro de 1912, a maior goleada do clube até hoje, 16-2 no Mangueira. Para se tornar uma nação, o Flamengo precisou também ganhar troféus. E eles vieram, com vários títulos cariocas logo no início de sua história. A supremacia rubro-negra na cidade foi consolidada com o primeiro tricampeonato. Zizinho era seu símbolo maior. Depois do bi de 42 e 43, o craque confessa que poucos acreditavam no tri. A nossa concentração parecia um hospital. Nós tínhamos um valido com 40 graus de febre na véspera do jogo. Mandaram ele para casa. Meu invalido não vai jogar mesmo. No domingo, o valido voltou para jogar. O Perazzo tinha ido para a guerra, não é? Nós perdemos o Perazzo, que era o leão da frente do nosso gol. E entrou o Tiãozinho e só tinha bom. Saúde, não. Era eu e o Tião. Nós jogamos melhor que o Vasco da Batida. Jogamos melhor mesmo. Nós tivemos mais chance de ganhar o jogo por um placar maior. O zagueiro Nilton Carnegal, outro remanescente da conquista, não hesita em apontar as razões do sucesso daquele Flamengo. Havia muito respeito. Se respeitava muito o Prado. O que ele dizia estava escrito, como dizem. Eu ainda peguei o Leônidas no Flamengo. Quando eu cheguei, o Leônidas ainda estava. Aí se transferiu para São Paulo. Na década de 50, veio o segundo tri. Desta vez, o time rubro-negro tinha craques como Joel, Evaristo, Rubens e Zagallo. Meu grande ídolo no Flamengo, vi Zizinho jogar, né? E vários jogadores de ponta, Visico, mas o meu grande ídolo no Flamengo era Evaristo de Macedo. Aliás, a história dele é curiosa. Ele foi levar um amigo no Madureira para treinar, acabou ele ficando e o amigo foi dispensado. Depois ele foi parar no Flamengo. Mas o Flamengo tinha um timaço, o ataque era Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinha, campeão. E a linha reserva tinha o Evaristo e o Zagallo, ala esquerda. E a terceira ala esquerda era Dida e Babá. Era ruim de um cara entrar no time do Flamengo se não jogasse muito. O primeiro jogo que ele entrou, o Flamengo perdia de 1-0 para a Portuguesa, se não me engano, e ele entrou faltando 9 minutos. Fez 2 gols e o Flamengo ganhou 2-1. Aí no jogo seguinte, Freitas Solis era o treinador, o paraguaio, colocou novamente o Evaristo, a gente perdia para o Vasco 1-0, ele fez 2 gols e o Flamengo ganhou 2-1. Eu jogava no time do colégio, mas eu não era assim também, o Evaristo. Mas os colegas, o que fizeram? Eu era muito boa praça, o pessoal gostava muito de mim, não queria que eu ficasse fora. Então o treinador falou assim, olha, você é o meu Evaristo. Ele só vai entrar faltando 9 minutos. Eu achava formidável, estava lá sentado, igual um babaca, esperando dar 9 minutos para acabar o jogo. Falei, 9 minutos, então hoje tu vai estar com 8. No terceiro tricampeonato carioca, o Flamengo já tinha aquele que se tornou o maior jogador rubro-negro de todos os tempos. Arthur Antunes Coimbra, o Arthur. Zico, como era chamado na infância no bairro de Quintino. Depois, ficou só Zico. No país do futebol, o sol nasceu mais bonito, só pra ver Zico jogar. Eu me tornei conhecido e titular absoluto em 74. Eu joguei alguns jogos em 72, estava jogando pelo juvenil, mas em 72 às vezes o Zagallo me chamava para ficar no banco, o Doval às vezes ele tirava no final do jogo e eu entrava. Em 73, no final do ano, no Campeonato Brasileiro, eu assumi como titular, joguei os últimos 10 jogos, fui o principal artilheiro do Flamengo naquele ano. Em 74, o Zagallo foi para a seleção e veio o Jobert. Aí o Jobert me efetivou de vez e eu nunca mais saí. E Zico é o melhor
É o meu segundo melhor do mundo com a camisa 10. Você pode afirmar isso. Como galinho da camisa 10, o Flamengo conquistou o estadual de 78 com o histórico gol de Rondinelli na final contra o Vasco. E em 79, faturou os 2 títulos cariocas disputados. Foi um tricampeonato que talvez tenha sido menos traumático para o clube em termos de emoção, porque nós ganhamos os 7 turnos direto. Não teve decisão, né, nesse tricampeonato, porque o turno e retorno o Flamengo ganhou. Era um momento muito, muito feliz da história do clube e nós ganhamos assim com o pé nas costas, né, porque o Flamengo ganhou praticamente tudo. No próximo bloco, continue com Clubes do Coração. Flamengo. O quarto tricampeonato ainda está fresco na memória dos rubro-negros. Mesmo se fosse há muito tempo, dificilmente o torcedor esqueceria um tri todo em cima dos rivais vascaínos. Tudo começou com uma cobrança de falta de Rodrigo Mendes em 99 e terminou com outra cobrança de falta de Petkovic em 2001. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Tava com meu irmão vascaíno, que eu tenho um irmão vascaíno também, coitado. Sofreu, eu ainda tive que tirar uma onda com a cara dele. A bola sobrou pro Mozart, o Mozart fez o lançamento, eu arranquei do meio de campo e quando cheguei na entrada dentro da área, o Elton saiu, eu toquei no canto esquerdo dele e fiz o gol do empate, e esse foi um gol inesquecível para mim. Condição legal, Reinaldo vai ficar cara a cara, Reinaldo ajeitou, bateu, gol! É do Flamengo! Reinaldo no contra-ataque! O primeiro gol foi um gol, eu acho que foi um gol muito difícil, porque foi um gol de pênalti. O Flamengo precisava de 2 gols de diferença, né? E depois que o Cássio sofreu aquele pênalti ali, a adrenalina, na verdade, tomou conta de mim, né? É muito difícil, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vendo aquela situação ali. Dá aquele friozinho na barriga, né? Aquela tensão. Graças a Deus eu consegui converter o pênalti em gol e demos aquele primeiro passo para a final. Acho que foi um gol mais difícil e mais importante também ali naquele jogo. Se fosse limitado às conquistas regionais, o Flamengo não seria tão grande. O clube é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro. O domínio rubro-negro no país coincidiu com a era Zico. Mas não era só Zico. Tinha Tita, Andrade, Adílio e Júnior. Ídolos que provam o velho ditado que impera na Gávea. Craque, o Flamengo faz em casa. Esses jogadores conquistaram o tri brasileiro em 80 contra o Atlético Mineiro, numa final inesquecível. O Flamengo, maior paixão brasileira, ia jogar. A presença da torcida era obrigatória. Afinal, estava em jogo título brasileiro contra o Atlético Mineiro. 154.355 pessoas assistiram à primeira conquista de título brasileiro pelo Flamengo. E a bola rolando. Reinaldo toca para Palhinha. Outro gol que eu acho inesquecível foi aquele do Nunes em cima do Silvestre, 3-2 contra o Atlético, que é inesquecível por ter dado aquele título para o Flamengo, que foi o primeiro nacional de uma série, e por o Nunes fazer aquilo também, que a gente não pode esquecer que o Nunes não fazia todo dia. A tentativa era com o Toninho Cerezo. Nunes. Silvestre na marcação, Nunes insiste. Cortou o Silvestre. Nunes bateu pro gol, é o gol! Gol do Flamengo! Olha, Flamengo e Atlético no Mineirão, Flamengo 3-2, que o Renato fez um gol depois dele tomar uma bordoada, foi um jogo inesquecível. Renato vai partir com ela, vai tentar uma última força. Foi na vontade do Renato, botou na frente, ele o goleiro, fez a finta, ainda Renato vai bater. Gol!
atenção, saiu da falta, saiu do goleiro, tocou no gol e correu em direção ao banco de reservas do Flamengo. Em 82, a vitória foi sobre o Grêmio, também gol de Nunes. E em 83, 3-0 sobre o Santos, no Maracanã. Em 1987, ainda sob o comando de Zico, o Flamengo conquistou o 4º título nacional numa final contra o Inter. Nesse time, consagraram-se craques como Bebeto, Renato Gaúcho, Jorginho e Zinho. Mais do que a decisão, a semifinal contra o Atlético Mineiro é considerado o jogo mais importante da conquista. O pentacampeonato, em 1992, teve a marca de outro maestro, Júnior. Aos 37 anos, o lateral do tri brasileiro virou meio-campo. De lá, escreveu outra página gloriosa da história do Flamengo. O jogador que eu vi mais no estádio e que criei muita admiração de torcedor mesmo era o Júnior. Esse era o grande maestro da época que eu ia sempre, em todos os jogos. O Flamengo já teve o mundo a seus pés. Em 1981, conquistou um título que até então só o Santos de Pelé tinha obtido. O Mundial Interclubes, numa vitória incontestável sobre o Liverpool em Tóquio. Foi um jogo extremamente fácil, devido ao que os jogadores fizeram no primeiro tempo, que foi realmente fantástico, né? Um jogo em que foi o que nós chamamos de futebol um currupio, né? Aula de futebol no primeiro tempo. Estava entrando no vestiário, o Raul, né? Eu chamava ele de velho, ele me disse, pô, por que tu estás triste? Aí ele disse assim, não, pro segundo tempo não foi muito bom, assim, velho, ele me chamava de velho também. Velho, presta atenção, isso é uma vez na vida, outra na morte, pode ser que tu nunca mais chegue aqui como, né? Nesse momento e seja campeão do Mundial. E até agora ele está tendo razão. Eu vi o jogo, né, com o pessoal em casa, e o Flamengo lá em Tóquio ganhando o título, e eu fui pra rua ver a festa na rua, fiquei emocionado com aquilo, as pessoas passando de carro, buzinando, aquela alegria, tomando conta do Rio. Para chegar ao topo do mundo, o Flamengo precisou encarar uma verdadeira guerra em seu continente. Depois de distribuir goleadas nas fases preliminares, os jogadores rubro-negros tiveram de deixar sangue e talento em campo para vencer os chilenos do Cobreloa na final da Libertadores de 81. O mais emocionante, que me deu maior alegria por todas as circunstâncias, foi a final da Copa Libertadores contra o Cobreloa. Dificuldades eram muitas, o Flamengo sofreu muito, dentro do campo, fora do campo. Nós jogamos o jogo no Maracanã, ganhamos o Cobreloa 1-0, fomos jogar em Santiago, Mário Souto estava com uma pedra na mão. Então, o Lico, Tita, tudo com rasgo na cara, né? E nós realmente tivemos enorme dificuldade porque foi uma carnificina. Nós quase não conseguimos jogar, fomos encarados como uma final de Copa do Mundo, que assim era mesmo, mas com exagero, né? Um jogo cercado de muita suspeição, de árbitro, disso, daquilo, um jogo muito tenso, né? Fomos e ganhamos jogando o futebol. O segundo gol de falta foi o gol que eu tive mais alegria na minha vida. Estava ali sendo concretizado a vitória do futebol arte contra a violência e conseguindo até aquele momento o maior título da história do Flamengo, que era a Copa Libertadores. E nós nos surpreendemos quando vimos o jogador do pessoal do Cobreloa correndo atrás do Anselmo e ninguém sabia por quê. Ele tinha entrado naquele momento e o Mário Souto tinha encostado, e o Mário Souto deve ter dito alguma coisa para ele, e ele deu-lhe nocauteou o Mário Souto e ninguém viu nada e ninguém sabia, né? Eu acho que foi talvez um lance de revolta que acabou prejudicando muito a carreira do Anselmo, porque ele era um bom jogador, saiu das categorias de base e de repente ficou conhecido como um jogador que nocauteou e não pelo talento dele. Eximi totalmente a responsabilidade do jogador porque foi uma ordem minha. Estou falando de frente de câmara, aqueles jogadores que me pertenceram, que eu fiz parte dos clubes, sabe que eu não admito de forma nenhuma o desrespeito para o companheiro, para o adversário dentro do campo de jogo. O Flamengo é tudo isso. É raça, é paixão, é talento. É uma força da natureza, como disse Nelson Rodrigues. Só uma imagem do escritor para tentar entender como funciona o maior movimento popular do futebol brasileiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Vou vestir essa camisa aqui
torcendo para o Mengão continuar sempre brilhando, sem nenhum envolvimento com corrupção, que a gente não quer o futebol metido nessas porcarias, e a gente quer paz, alegria, gol, títulos e Flamengo campeão. Valeu! Flamengo para mim é tudo na vida. A religião não se discute, só quem é mesmo é que sabe o que é ser Flamengo. Acho que o amor é tudo, eles têm na pele, sangue rubro-negro mesmo. Quem gosta realmente do Flamengo não tem definição. Flamengo até depois de morrer, que se a gente vier que nem fantasma, a gente não vem de branco não, a gente vem de vermelho e preto, com aquele lençolzão. 1, 2, 3. Chora, bacalhau! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Edilson, devolução pro Rocha, tá na área, bateu cruzado. Adriano para o Flamengo. Flamengo.